Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para a nossa segunda aula de probabilidade estatística, né? Na nossa última aula, nosso último encontro, a gente comentou um pouquinho do papel da estatística na engenharia, né? Fizemos ali uma atividade em grupo e hoje eu vou trazer para vocês então os conceitos iniciais ou uma introdução à parte da estatística que vai permear, né, todo o nosso desenvolvimento dentro deste campo de estudo, tá? Então eu estou planejando aqui que vão ser 3 vídeos, né, por volta de 10 minutos cada um, tá? Cada um abordando esses conceitos iniciais que nós iremos estudar, tá? Lembrando que depois teremos o nosso momento síncrono, onde a gente vai então tentar ali desenvolver todo esse processo, provavelmente ali utilizando um estudo de caso, tá? Então, introdução à estatística, conceitos iniciais, tá, pessoal? Então, o que é a bendita da estatística, tá? É um dos, né, principais assuntos, né, e não sempre tão valorizado, tá? Então, os conhecimentos estatísticos são fundamentais para o engenheiro, pois seus fundamentos estão presentes em outras disciplinas e, consequentemente, no seu trabalho, tá? Algumas dessas áreas de aplicação são a qualidade, as simulações, planejamento e controle de produção, tá? Bom, gente, o que é essa estatística? Tá? A estatística nada mais é, segundo Montgomery, tá, que está no nosso livro de referência, é a ciência que nos ajuda a tomar decisões e tirar conclusões na presença de variabilidade. Tá? Então, um dos principais conceitos, né, que a gente vai estar olhando hoje é esse conceito de variabilidade. Tá? A finalidade da estatística é, então, desenvolver métodos e técnicas para coleta, organização, análise e interpretação destes dados. Tá? Fornecer métodos para inferir conclusões sobre um universo maior a partir das observações de um fenômeno particular. Tá? Então, gente, o que é, na verdade, a variabilidade, ou variability, né? Os métodos estatísticos são usados para nos ajudar a entender variabilidade, tá? Ou seja, quando a gente toma um certo fenômeno, certo? Ou uma certa situação de análise, é observável, por exemplo, tá, que se eu fizermos várias observações, né, ou várias coletas de dados, esse sistema ele nem sempre vai apresentar o mesmo resultado, ou seja, esse valor não é um valor constante, ele sofre influência do ambiente, sofre influência de operador, ele sofre influência de vários fatores, tá? E isso então gera o que a gente chama de variabilidade, tá? O pensamento estatístico ele pode nos dar uma maneira útil, né, para incorporar essa variabilidade em nossos processos de tomada de decisão. Por exemplo, né, quando a gente vai tomar, né, ou abastecer o veículo, né, você tem uma relação que você compra o combustível por litro, perfeito? Porém, né, se a gente for analisar um pouquinho, seria a melhor forma comprar o combustível por litro? Tá? Será que não existe variabilidade na questão do litro da gasolina? Né? Então vamos comentar rapidamente uma situação com vocês. Né? O que importa para o tanque de combustível do carro, na realidade, não é a litragem, e sim a quantidade de massa de combustível. Tá? E vocês devem ter já estudado alguma relação sobre isso, que, né, o volume, certo, de um certo fluido, no caso do combustível ou mesmo ali de um gás, né, ele é altamente suscetível à variação de temperatura. Ou seja, elevando-se a temperatura, você vai ter um aumento discriminado desse volume. Tá? Esse aumento de volume não altera a massa, ou seja, você estaria comprando ou pagando mais, né, ou pagando o mesmo valor no litro, mas recebendo menos massa de combustível. Tá? E a mesma coisa aconteceria em um dia com a temperatura menor, né? Esse fluido ele ia comprimir, ou seja, ele iria ocupar um volume menor, então você estaria recebendo maior quantidade de massa, sendo beneficiado.
Tá? Então, se você parar para analisar essa questão, você optaria por comprar combustível por massa, ou seja, quilograma, e não utilizar a medida de litros. Tá? Então, o mesmo carro, né, ele apresenta variação de consumo de combustível. E essa variação do consumo de combustível dentro do veículo está associado a algumas fontes de variabilidade, né, ou potenciais fontes de variabilidade, né, que no caso podem ser desde o tipo de combustível que você utiliza, tá? Se você usar o álcool, você tem uma questão de relação custo, né, ou melhor, consumo por litro, né, ou melhor, consumo por quilômetro rodado do seu veículo, devido ao álcool ser menos energético do que a gasolina, né, o tipo de estrada que você se locomove também vai influenciar no consumo, né, de gasolina do seu veículo, né, devido às ações de atrito e resistência ao movimento. Tá? A velocidade com que você se movimenta também vai gerar essa variabilidade dentro do seu consumo. Tá? A adequação dos seus pneus também vai gerar essa variabilidade e até mesmo a regulagem do seu motor vai estar influenciando na variabilidade do seu consumo ou no seu desempenho. Tá? Então, toda a variabilidade ela tem fontes potenciais de variabilidade, ou seja, quais são os fatores que vão influenciar nessa variabilidade presente nos nossos dados, ok? Gente, se eu falo de variabilidade, a gente passa a entender que existe algo variável, né? Então, dentro da estatística, nós temos as variáveis, que são os dados que vão ser analisados. Tá? Então, quais são as variáveis da ordem da estatística? Né? Nós temos as variáveis chamadas quantitativas, tá? Que basicamente se descrevem através de valores numéricos. Tá? Então, todos os valores numéricos representam-se uma variável quantitativa, que é o principal foco de estudo na nossa disciplina, tá? Por questão de cálculo de média, desvio padrão, proporções e outras demais, tá? E ela também tem uma subdivisão entre ela, que são as quantitativas discretas e as quantitativas contínuas, tá? Que depois vai trazer o conceito para nós de variáveis aleatórias. Tá? Então, o que é uma variável quantitativa discreta? Tá? É normalmente associada a um valor numérico inteiro, tá? 1, 2, 3, possuído através do método de contagem. Então, número de filhos, número de acesso a uma determinada plataforma, número de votos, né? Você não assume esses meios valores, né? Não existe, eu tenho 1,5 filho, eu tenho 1 filho, né? Eu tenho 2 filhos, né? E nós temos as variáveis contínuas, que são aquelas variáveis que já trabalham com o conjunto dos números reais, né? Então, quando você começa a atribuir valores intervalares entre 1 e 2, assume-se infinitos valores que podem pertencer a este intervalo. Tá? Exemplo, a altura, você não tem 1,53 centímetros, 1,75 centímetros, 1,87 centímetros. Entre 1 e 2, você tem aí infinitas possibilidades de valores. Né? A mesmo caso, o peso, né? Você define o seu peso como 82 quilos e 53 ou 250 gramas. Né? Então você tem intervalos entre 83 quilos e 84 quilos. Né? O salário, você tem também faixas ou intervalos contínuos para esses salários. Né? O tempo também ele é contínuo. Né? Você fala quantos anos você tem. Normalmente a gente se refere praticamente como discreto. Né? Eu tenho 33 anos, mas na verdade eu tenho 33 anos, alguns meses, alguns dias, algumas horas, alguns minutos e alguns segundos. Tá? Então, variáveis quantitativas, tanto discretas quanto contínuas. As variáveis qualitativas, elas podem ser do âmbito nominal, que, como o nome diz, está relacionado a um nome, né, ou a um adjetivo, uma qualidade.
tá? Então, associado, por exemplo, o tipo de profissão, né, o sexo, a religião, tá? E até mesmo cor dos olhos, por exemplo, uma variável nominal, tá? Um adjetivo, uma qualidade, uma expressão sobre aquilo que você está trabalhando. Tá? E você tem as variáveis qualitativas, relacionadas às qualidades, no âmbito ordinal, que representa então a questão de ordem, né? Então, grau de escolaridade, fundamental, médio, superior, pós-graduado, doutor, né? Então, isso te dá uma relação de ordem, tá? Estágio de uma doença, inicial, moderado, grave, certo? Classe social, tá? Então, tudo que indica uma relação de ordem. Perfeito? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas a gente volta daqui a pouco para falar um pouco dos conceitos de população e amostra. Então, até daqui a pouco. Fui!